Fala aí, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou o Wellington Matheus e os meus 3 Cs para o episódio de hoje são civilização, construção e C2T. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Felipe e meus 3Cs são comida, cuidado e conhecimento. Oi, gente, eu sou a Nidia e meus 3Cs são coragem, coração e compaixão. Oi, gente, os meus 3Cs são conceito, consequência e consciência. Ai, meu nome é Juliana. Oi, gente, eu sou a Lívia e os meus 3Cs são comunhão, confiança e credibilidade. Oi, gente, eu sou a Lorena e os meus 3Cs são condimento, característica e clareza. Esses 3Cs que a gente acabou de falar são, na verdade, pistas para um versículo enigma, que se você pegar, vai acrescentar muito com o que você vai aprender com a gente hoje, quer dizer, discutir com a gente hoje, mas se você não pegar também, não tem problema. Boa, isso aí. Pessoal, então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Seu Cubo Podcast. Deixa eu explicar para vocês rapidinho, a gente vai tentar situar vocês dentro da nossa proposta e também explicar um pouquinho de quem nós somos. Nós somos do grupo de adolescentes da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Guarulhos, no setor 19, e nós fazemos parte do departamento CREIO, que abrange aí todo o Ministério do Belém. Nós somos o CREIO Guarulhos e aqui a gente tem uma série de ações muito bacanas e uma delas é a nossa startup, que é chamada de C2T, que é o CREIO Guarulhos Creative, e a gente teve essa ideia de lançar aqui um podcast que é o Seu Cubo, que quer dizer CREIO Creative Cast. Então é até difícil de falar, mas é isso aí, a gente vai se acostumando com o nome. E então sejam muito bem-vindos, aqui a gente se propõe a conversar sobre cristianismo, cultura e vários outros temas bem interessantes do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E é isso aí, galera. Vamos começar falando sobre cristianismo, vamos falar hoje sobre cultura também, vamos abranger vários assuntos legais e let's embora. Então, nós somos aqui, para quem não conhece, o elenco do CREIO Alerta, o jornal que nós temos no CREIO Guarulhos. Eu quero saber como que é essa experiência pra gente, porque pelo menos pra mim é muito vergonhoso, é muito, não sei, uma adrenalina louca que dá ali na hora, de ser ao vivo, de estar lá, o medo de errar alguma coisa, de falar tudo enrolado igual eu tô fazendo agora, mas como que é pra vocês? Verdade, a dicção falha muito. Nossa, na hora de ler o roteiro, eu não sei se eu fico olhando para a câmera, se eu olho para o roteiro, se eu fico prestando atenção quem é que vai falar antes de mim ou próximo de mim, é uma bagunça. Não, então, e pior que eu acho que cada vez que eu leio, é pior. Quando, tipo, eu vejo um negócio na minha cabeça, tipo, tá lá um tema. O tema do jornalismo é saúde, aí tá lá um negócio de saúde. Quando eu tiro da minha cabeça, eu consigo desenrolar certinho, mas quando eu falo, não, eu vou ler porque tá certinho aqui, aí cago tudo. Exato, tem horas que eu vou ler a notícia, aí eu... Ah, não, mas essa palavra fica melhor. Aí eu mudo tudo e aí eu já me perco na notícia, eu não sei o resto da notícia, eu não sei como é que acaba. Gente, dá muito nervosismo, né? Eu sempre fico nervosa quando a gente tá falando. Tanto que às vezes eu até dou risada em hora errada, que não precisa. Aí eu começo a dar risada que eu tô dando na hora errada. E aí só piora. Eu e a Lolo, a gente passa por cada coisa, né? Gente, é muito triste. Já aconteceu umas 2 vezes a gente rir na hora errada. Mas teve uma outra vez que eu cometi uma gafe que só por Deus. Era pra gente chamar uma menina chamada Laís, com Y. Só que na live tinha uma outra com I, e eu não me liguei nisso. Aí o que eu fiz? Eu chamei a Laís com I. E aí, tipo, ela não tava entrando, tava... Gente, calma aí, a gente já volta, tá? A Laís já tá entrando. Aí do nada ela entra assim, levantando da cama. Oi, gente. Nossa, esse dia! Aí eu percebi que eu chamei a pessoa errada. Aí todo mundo ficou, ai meu Deus. E agora o que a gente faz? A gente chama a pessoa errada. E aí todo mundo começou a rir, os comentários também, todo mundo rindo. Aí a gente teve que cortar a live e começar outra. Com a Laís certa dessa vez. Mas foi um micão esse dia. E ainda tinha os problemas técnicos, né? Exato, a gente caía toda hora. O maior problema é que ela tinha ficado tão feliz. Exato, era live no Instagram, era muito ruim. Mas depois Eu lembro que a gente tinha mania de ficar rindo o tempo todo. A gente nem a pessoa tava falando outra coisa. Exato. Eu pensei que eu tava muito feliz. Naquele dia que teve, acho que uma pauta de esportes, e vocês começaram a rir demais. Nossa, nessa época eu tava só assistindo, eu não tava participando. Esse dia foi sombrio. A gente não fala sobre esse dia que a gente riu no momento errado. Esse dia foi muito triste. Eu ainda uma vez... O dia negro da minha vida.
Lembro uma vez que um menino, ele tinha participado, acho que pela primeira vez na pauta de esportes, até esqueci o nome dele. E aí, eu acho que a Lorena começou a rir da Jamília, alguma coisa que aconteceu. E aí... Esse dia aí que a gente tá falando. Ai, gente, eu até pensei. Gente, esse dia eu tenho vontade de apagar da minha memória da existência de todas as pessoas que estavam lá. Se você tá vendo o podcast, desculpa aí. Você Isso é muito legal. Não era de É legal, vocês, hein? só que Aparece mais vezes. Mas a história Não por sei trás. A história por trás é que a culpa foi do Pedro, que não tá aqui. Ele falou o nome do time errado, aí não deu pra ele se segurar. Aí Então não deu. foi culpa de Aí vocês. todo mundo começou a zoar ele no grupo, aí não deu. Aí eu não aguentei. Às vezes a gente tava até segurando. Aí a gente lê as notificações no grupo, aí pronto. Matheus É, de Chelsea. não. Aí, Porque ele até parou de falar, olhando assim. Coitado. aí eu acabei no meu buraco. Aquele dia foi traumatizante. Foi. Eu cogitei sair do jornal esse dia, de verdade. Aí foi depois desse dia que a gente ficou, tipo, um tempão sem fazer e depois voltamos no YouTube. Aí a gente tô O fusão. Instagram era muito ruim, porque a gente não conseguia fazer nada, só aparecia a nossa caiu tela. toda hora. Agora tem toda a Ai, não. edição da produção aí. Exato, gente. Se Meu você ainda celular não, também era um... se você ainda meu não celular segue a também é um gente nossa, lá no né? Instagram. Instagram não, no YouTube. No Instagram também, pode seguir a Os gente no dois. Instagram. Isso. Sério. Mas a gente tá no YouTube agora com o jornal, vamos lá ver. É bem importante isso. Aliás, no último, eu fui na rua. Não, É isso é muito você. incrível, gente. Percebeu qual nível nós chegamos. Olha aí. Eu faço Outro ideia. nível de jornal. No Instagram a gente Opa, não ia tudo fazer. bom? Primeiramente, Foi. qual é o seu nome? Opa, tudo bom? Gente, eles não sabem, é que é chegar numa pessoa e perguntar: posso fazer uma entrevista com você? Tadinho, Eu eu tenho tenho Você lembra qual a dose que você tomou? Eu tenho uma Opa, vez Eu tia, chamando o tudo pessoal bom? de velho. Entrevista aqui. Você já tomou a segunda, né? terceiro. Oh, meu Deus. Coitado. Não, e que teve corte, tipo, tinha hora que eu parava, eu não sabia o que perguntar, eu falava: tá bom, né? Tá bom. Encerrou. Obrigada. Encerrou. Beleza. É Obrigado. sobre isso. Então, Sobre tudo isso. bem. É. Ai, gente, vai ser muito bom. A gente criou várias piadas internas aí da equipe com essa reportagem aí. Tem muita figurinha também de conversa nossa. De umas frases icônicas. Verdade. Os nossos recreios. Nossa! Recreio, saudade. Nossa. O desenho Aquele do recreio, meu Deus. E o O recreio do Sonic. O Sonic, Nossa! a lua arrepiada, A lua arrepiada. o Neymar. Gente, sério, a gente tava jogando Gartic. E aí era pra desenhar o Neymar. E aí desenharam o Sonic depois. Qual foi o nexo? Não entendemos. O cabelo, igualzinho. Teve um recreio que foi o cara a cara, que todo mundo teve que se vestir. Nossa, esse foi. Esse foi muito engraçado. Eu ri muito nesse. A gente tem, tipo, muita figurinha. Esse foi muito bom. Tem figurinha de todos os livros. Se você não participa dos recreios, participe, é muito bom. Verdade. E você que não é do creio, fique com vontade. Pode participar. Ou entre, por Vem favor. pro creio também. Ou entre também, é Ah, outra, vai ficar assim. outra Não possibilidade. passe vontade, entre logo. Vem rir com a gente. Isso aí, gente. Essas são memórias muito boas dos nossos últimos meses. A gente está construindo e vivendo coisas bem intensas. Então, para você acompanhar tudo isso que está acontecendo, como o pessoal disse aí, só seguir a gente em todas as redes sociais como Creio Guarulhos. Você pode aproveitar também, além de todo esse conteúdo, para você se divertir e tal. Tem um conteúdo muito espiritual, muito bom para você. E também tem alguns cursos que a gente dá aí de vez em quando. Agora está começando um cursinho gratuito para preparação para o Enem. Então, se você está aí meio que penando para a prova, é só você conversar com a gente que você consegue participar. E vai ser muito bom aí para sua preparação. Pessoal, podemos começar com o tema de hoje? O que vocês acham? Ou temos mais histórias engraçadas do Creio Alerta e afins? Acho que a gente Deve ser sempre um vai bom. ter história boa, mas a gente tem que guardar um pouco para os próximos episódios. Exatamente, vamos começar. Exatamente. Eu que sou o cara dos spoilers, né? Vocês são mais controlados. Gente, é impressionante a semelhança que o Wellington Matheus tem com o Tom Holland. Sério, toda vez que o Tom Holland solta um spoilerzinho da Marvel, o Wellington Matheus solta um spoiler do Creio. É Ele não uma tá Mano, aí sintonia. nunca mano, mais sem que dar vou um contar spoiler. pra ele alguma coisa. Pois é, O nome A dele gente agora é sabe, a gente Matheus sabe o que vai Holland. acontecer até 2025 graças a ele. É tipo Exatamente. isso. Então, privilegiado. Se eu não me engano, a gente tem a mesma idade, então
Olha, se você nunca viu os dois no mesmo lugar. Irmãos Eles são... perdidos. Eu nunca vi eles no mesmo lugar. Leva o Matheus na tá estreia mortal de pra Homem-Aranha e você vai ver. É que nem aquela teoria que o Thiago Leifert e aquela atriz lá. Aquela menina lá, não é A da Ah, novela. eu sei. É, da novela. menina. Gente, não sei, mas eles têm Mariana a. Ximenes. Alguma coisa assim. Mas eles têm a mesma idade, mesma altura, a mesma data de Mesma cor de nascimento. cabelo. A cara Eles nasceram no mesmo dia. cara de um fosse de outro, gente. É igual. É um É disparate. uma ótima teoria. Exato. Tudo pode acontecer aqui nesse Olha, seu podcast. Às vezes Fique o Matheus viaja, a gente nem sabe. ligado. Já deve estar lá em Londres. Por isso que eu não apareço muito no Creio Alerta, né? Pro pessoal não ficar acostumado com isso. Por isso que você só usa esses fundos também, né? Nunca aparece esse seu fundo normal. Não posso deve revelar. ser. Vai mostrar onde ele tá. Ele tá em Tá uma base gravando junto com o Tobey infiltrada. Maguire. Tá o Chris Evans ali do lado dele. Foi. Lança mais spoiler pra gente também. Exatamente. Ó, senhor dos Sempre tem alguns spoilers. guardados. Supremacia, né? Dos spoilers. Abençoe-nos. Gente, vamos lá, antes que eu solte alguma coisa aqui que eu não devia contar para vocês ainda. O nosso tema de hoje, isso eu posso falar, é cristianismo, cultura e criatividade. Então, nós somos o seu. A gente sempre vai tentar começar os nossos episódios com Cs aí, que tem muita coisa boa para a gente falar sobre. E se você não sabe o que é cristianismo, o que é cultura, se está meio em dúvida ainda também sobre o que é criatividade, nosso objetivo hoje é introduzir esse tema e trocar umas ideias aqui sobre isso. E você pode conversar com a gente, mandando mensagem, comentando e tal. É muito legal a gente construir tudo juntos. Pessoal, vamos começar falando sobre cristianismo. Então, nós somos cristãos. O que nós somos? Para quem não conhece, ou para quem está meio em dúvida ainda, expliquemos quem nós somos para a galera aí. Bom, o cristianismo, ele é basicamente uma religião baseada em Jesus e nos ensinamentos dele. Gira tudo em torno disso. E não é, tipo, só os evangélicos, ou, sei lá, assembleanos, por exemplo. Os católicos também são cristãos, porque eles acreditam em Jesus. E qualquer outra religião que você veja, nossa, eles acreditam em Jesus, então é uma religião cristã. Então, basicamente, somos seguidores de Cristo. Amém. Isso aí. Boa. Eu acho que isso que a Jamile falou, ser seguidor de Jesus, é o que define assim, o nosso dia a dia, né? Porque Jesus ele teve discípulos aqui na Terra e ele deixou a ordem para que se a gente quisesse seguir a ele, era para a gente tomar nossa cruz e segui-lo, né? Ir após ele. Então isso é que um discípulo faz. Ele aprende com o seu mestre e ele faz as mesmas coisas que o seu mestre, né? Ele é um imitador, ele é alguém que aprende e pratica. É isso que a gente faz nas nossas vidas, né? Nós somos pessoas que creem em Jesus e creem não somente que ele é um bom homem, que foi um bom filósofo e tal, mas nós cremos que ele é o Filho de Deus, que ele veio para a Terra, morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados e cremos que ele é então esse Deus, criador de todas as coisas, que quer se relacionar com a gente. Isso é muito legal, né? E o relacionamento dele é tão profundo que ele permite que a gente viva de alguma forma igual a ele. Então, compartilhando o amor dele, a salvação dele, isso é muito legal. Sim, isso que o Wellington falou sobre permite que a gente viva como ele, é muito legal, porque eu fico pensando, tipo, cara, quem é o maior e melhor exemplo da Bíblia senão Jesus? Ele viveu como a gente, tipo, ele tava aqui como nós, ele tinha uma cabeça, assim, que vivia em uma sociedade com várias pessoas, como a gente vive hoje, e ele agia do jeito que ele agia, maravilhosamente, sendo pleno. E, sério, eu acho que é o maior exemplo que a gente pode ter. E aí a gente pode usar Jesus como exemplo, né? Tem aquela famosa coisa de, o que Jesus faria? E assim a gente vai melhorando também a cada dia, né? E sendo seguidores de Jesus todos os dias, fazendo o que Jesus faria aqui na Terra também. Falando de spoiler aí, a gente tá para lançar uma pulseira, né, Lu? Quem sabe? Não. Termo em inglês, na verdade, não pode falar. Gente, o Matheus soltou um spoiler agora. Tom Holland vai soltar do próximo filme. Se eu não fosse o editor, eu ia cortar essa parte, mas como eu sou, então. Mas, pessoal, então, continuando falando sobre Jesus, é muito legal isso, até o que a Júlia falou,
quando você lê a história dele nos evangelhos, ou você assiste um filme, você assiste o The Chosen, aquela série muito bacana, ou sei lá, as novelas da Record, ou um filme super antigo que você assiste com seus avós, por exemplo, você... Exatamente, clássico. Você vê que Jesus, ele andava com todo mundo, né? Isso é muito legal. E as pessoas até chamavam ele de amigo de pecadores. Então ele conversava com uma pessoa que era super certinha, assim, até com um ladrão. Ele recepcionava pessoas que outros queriam matar. Então Jesus conversava com todo mundo, se relacionava, criava pontes. E é legal que quando ele discordava de alguém, ele deixava isso claro. Mas isso não rompia a relação dele com a pessoa, né? Ele continuava ali, de alguma forma, mantendo amizade, sendo respeitoso, amoroso. E isso numa época, por exemplo, que as mulheres não eram tão respeitadas. E Jesus super valorizava as mulheres. Isso é muito legal e um exemplo pra gente que vive num mundo tão polarizado hoje em dia, que é difícil você manter pontes e tal. Jesus é um exemplo muito bom. E essa coisa de... Calma, qual que foi o termo que você usou? De tipo... Deixa eu ver. Criar pontes. Não. Não, isso pode... Não. Que, tipo, ele discordava das pessoas, mas não deixava que aquilo, tipo, rompesse... Isso. A conexão entre eles. Eu tava lendo ontem. Eu tava lendo 2 Coríntios, acho que 6. E um versículo que me chamou muita atenção é que fala sobre o que... não, como que é? Como que a luz e as trevas podem se relacionar. E aí, por exemplo... na sociedade que a gente vive hoje, tipo, a gente vê muitas coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Então, por exemplo, um exemplo aqui bem atual, bem... Qual que é a palavra? Que você pode se identificar, isso. Por exemplo, tem uma pessoa lá na sua escola que ela é LGBT, essas coisas. Você pode ser amiga dessa pessoa, mas, tipo, desde que você não crie laços tão fortes para que isso não atrapalhe a sua caminhada com Deus, mas ainda assim, você não pode deixar isso abalar as suas pontes com ela, porque assim você vai influenciar essa pessoa pro bem, mostrar Jesus para ela, e aí que entra, tipo, essa parte tão importante de copiar Jesus e ver ele como um exemplo, tipo, a gente vê ele como irmão, a gente vê ele como amigo, a gente vê ele como salvador, mas muitas vezes a gente não vê ele como um espelho. E a gente tem que começar a ver isso, tipo, mais frequentemente nos nossos dias. Então, tipo, a gente tem que olhar no espelho e falar, tenho que tentar ser a melhor cópia de Jesus que eu posso ser. Pra mostrar pra todo mundo como Jesus era bom. E se eu, que sou, tipo, um ser humano, um pecador, faço essas coisas boas, quanto mais Jesus, que é, tipo, perfeito, a quem eu tô tentando copiar. Então, isso é bom. É aquela coisa, né? Tipo, Jesus, ele não julga. O inimigo, ele faz você errar e ainda julga você por cima. Fala, você errou naquilo. Já Jesus, não. Jesus, ele estimula você a não pecar, fazer as coisas certas. E quando você peca, ele só fala como você pode fazer para melhorar, como você pode ajudar a cada vez mais. Em vez de apontar o dedo, ele acolhe a gente e faz a gente sentir que, tipo, tá tudo bem, a gente pode tentar de novo. E Deus não tá, tipo, mortalmente com ódio da gente. Tipo, ele não vai tacar a gente no inferno por causa disso. Não, ele é amoroso e ele dá outra chance pra gente. Exato, eu tava mutada. Mas a compaixão dele é, tipo, algo muito surreal. Bom, vocês comentando sobre pecado, para quem não entende o que é isso, né? Talvez você já ouviu falar, sei lá, dos pecados capitais e tal, mas quando nós falamos de pecado, a gente volta lá pro comecinho de tudo, no momento da criação. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas e a gente tem total respaldo bíblico para isso e da ciência também. Então, Deus criou todas as coisas e fez um mundo bom e o ser humano para se relacionar com ele e viver numa terra que era extremamente boa e não tinha nenhum problema. Então, Deus não criou ninguém para conhecer o mal. Só que nós tínhamos essa possibilidade de escolher obedecê-lo ou não. Nós não somos robôs, somos seres humanos que têm, de fato, consciência e que podem tomar decisões. E o que a gente fez? A gente estragou tudo. E a Bíblia, ela mostra, então, isso é muito legal, que ela não negocia nada com a gente, não esconde, ela fala, vocês pecaram, vocês se afastaram de Deus,
Até um texto em Romanos fala que ninguém pode se considerar justo diante de Deus. Por quê? Os primeiros seres humanos, eles desobedeceram a Deus e nós herdamos essa desobediência na nossa vida. Isso é muito triste, é desesperador, mas por que a gente está falando de Jesus logo de início? Porque Jesus é o único caminho que restabelece a nossa conexão com Deus. Então hoje, quando a gente faz alguma coisa que vem da nossa natureza, que peca, que quer desobedecer a Deus, nós corremos até Jesus e falamos: Jesus, eu errei, não acertei, me perdoa. Aí Jesus é aquele que nos perdoa, e como o pessoal falou aí, Jesus ele disse que ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então as palavras de Jesus para nós sempre são palavras assim muito confortadoras, porque nele a gente encontra salvação, perdão e tudo que a gente precisa. Isso que você falou sobre a Bíblia não esconder nada da gente, tipo, falar realmente o que aconteceu, mostra como a sinceridade é muito importante, né? Porque, por exemplo, você tem um amigo que ele fez uma coisa que você sabe que é errada, que você sabe que ele tá pecando e que vai afastar completamente ele de Deus, e você chega: não, tá tudo bem, pode continuar fazendo, tipo, você vai estar escondendo a verdade dele. Mas se você chega e fala, tipo, com sinceridade: olha, o que você fez é errado e Deus não se agrada disso, isso vai ter, tipo, consequências muito ruins pra você, você tá com sinceridade, com compaixão, ajudando ele a, tipo, melhorar e crescer mais perto de Deus. E aí um versículo que a gente separou, que tem a ver com esse ponto da sinceridade, é 2 Coríntios 1:12, que fala assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Então, esse versículo mostra que sinceridade é uma coisa que vem de Deus. Tipo, Deus tem a sinceridade perfeita, assim. Não é uma sinceridade grossa, que machuca, que te humilha, mas é uma sinceridade, tipo, amorosa, que te ajuda a ser melhor a cada dia. Exato. Isso me lembra até, tipo, uma coisa que a gente pode ligar a algo que pessoas até que não são cristãs e, tipo, costumam muito ter. Então, é algo que eu, na minha visão, fico vendo que, tipo, caraca, qualquer coisa que a gente vê no mundo dá para ter uma ligação com Deus. E isso é muito legal, porque muitas pessoas hoje em dia, mesmo não sendo crentes e cristãos e tudo mais, e falam, tipo, tem que ser transparente comigo, porque independente dos meus erros ou não, você tem que apontar meus erros para eu melhorar. E é isso que Deus também quer que a gente faça, e ele aponta isso na Bíblia, como a Lula fez. E isso é muito legal. Isso aí, gente, muito bem. Agora vamos pular para cultura, que é o nosso outro tema. E eu trouxe aqui Definição. Uma definição de cultura que eu peguei do dicionário, que é assim: a cultura é um conjunto de padrões, comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes e outras coisas que diferenciam um grupo social. Essas coisas são espalhadas por meio de comunicação de massa ao maior público possível. Boa, muito bom. Eu acho muito legal quando a gente fala sobre cultura, que nós entramos num campo assim meio obscuro da relação dele com o cristianismo. Aí eu queria perguntar para vocês, que são adolescentes, no caso eu não sou mais muito adolescente, um adolescente cristão, pessoal, assiste filme, joga bola, assiste jogo de futebol, pode ouvir música no Spotify, pode fazer essas coisas, ou cristão não tem relação com a cultura que a gente vive aqui no Brasil? Tambores. Qual que é o mistério? E aí? Óbvio que sim! Gente, quem acha que cristão não pode fazer nada que outras pessoas que não são cristãs fazem? Tá vivendo no século, sei lá, 3. Por favor. Acorde. Nossa, uma vez eu tava no meu explorar do Instagram e eu vi um cara que ele é super religioso, ele é um cristão super rigoroso. Ele parece que vive escondido de todo mundo. Ele não tem televisão, ele só tem um celular que ele posta as coisas dele no Instagram, mas é tipo só de cristianismo. Ele só sai com calça, terno e gravata. Não terno e gravata, mas tipo, pra ir pra lugares tipo igreja, shopping. Ele vai de terno e gravata, e pra ficar em casa, tipo, ele usa calça de moletom, blusa de manga comprida, tipo. Ele é muito rigoroso e ele vive escondido de todo mundo. E aí uma vez uma pessoa falou: mas por que você não tem televisão?
Aí ele falou que a televisão só serve pra prender a gente nesse mundo e que só traz coisas ruins, tipo as notícias do mundo, né? Tem muito assassinato. Eu creio alerta que fala de coisa É, Exato, ele segura também não essa, tá tá? antenado, aí ele tá Toma. errado. Vamos comentar lá na postagem. Exato. Assiste o Creio Alerta, que tá tudo Pega certo. a letra. Não é Pega a pecado. letra. Segura Ele essa. falou também que ele não, quando ele vai, tipo, quando ele usa o carro dele, ele não ouve o rádio, tipo, nem de notícia, nem de futebol, nem música, nem nada. Ele, tipo, vai no silêncio, assim, fala que vai ele e Deus. Entendeu? Eu fico, tipo, que mundo você vive? Gente, Ué? pessoas que fazem isso, pessoas cristãs que fazem isso, não sei, parece que elas querem separar os cristãos de todo outro tipo de ser vivo no planeta. Tipo, querem fazer como se a gente fosse um pedaço à parte da sociedade. Mas, tipo, não. Jesus, ele estava completamente inserido na cultura. Tanto que ele andava com outras pessoas que não eram crentes, como o Matheus falou. Tipo, ele andava com cobradores de impostos, ele andava com pecadores, ele curava pessoas, andava com doentes, andava com mulheres que eram, tipo, negligenciadas na sociedade. Então, ele era super atual, ele tava por dentro de tudo, sabe? Todas as fofocas da Judéia, ele sabia, sabe? Tipo, ele tava no mundo, mas, tipo, ele não tava isento do mundo, sabe? Ele não tava não sujeito ao que acontecia. Ele tava inserido, ele sabia disso, mas por ser cristão, ele se portava de uma forma diferente diante de tudo, que é o que a gente tem que fazer. Porque, assim, como eu disse, a cultura é um conjunto de padrões, de comportamentos e de crenças. Então, gente, a gente já falou, o cristianismo é a crença em Jesus. Então, tá tudo uma coisa dentro do outro, outra coisa dentro do um, entendeu? E a cultura, ela é maleável e ela é temporal. Então, por exemplo, uma coisa que era cultural muito tempo atrás, não é cultural agora. E aí a Julie trouxe Exato, até um ponto assim que a Lulu agora pegou que eu até lembrei. Sobre a cultura ser maleável, temporal e tudo mais. Eu separei até um versículo que é em Deuteronômio 25:5, que fala: quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do seu cunhado entrará ela e tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Esse é um exemplo de cultura daquela época. E é um exemplo que a Bíblia dá sobre cultura. Só que essa cultura não se segue. Não se segue hoje em dia. Então, tipo, é um dos exemplos de cultura que era naquele tempo. E a cultura mudou hoje em dia. E é totalmente diferente. E a gente tem que se adaptar. Muito bom. Eu acho que isso mostra pra gente como a leitura da Bíblia que nós precisamos fazer naquela leitura do Instagram, né? Que você vê alguém postando alguma coisa nada a ver sobre a Bíblia. Mas é um livro complexo, ele é longo, é um livro claro, mas ser claro não quer dizer que ele é fácil de entender. Então, você lê o Antigo Testamento, você vê muita coisa que era cultural, que era aplicável para aquela época. Você vê coisas lá que são aplicáveis para o dia de hoje, no Novo Testamento a mesma coisa. Então, a gente precisa ler a Bíblia, é por isso que tem tantos estudos acerca dela, e é por isso que o cristão pensa tanto, né? Fé também é pensar. Porque a gente tem um livro poderosíssimo nas nossas mãos, que a gente precisa avaliar e pensar muito acerca dele, sempre com a ajuda do escritor, que é o Espírito Santo. E aí eu só queria trazer um versículo para confirmar o que a Lolo falou nas palavras de Jesus. Ela disse que Jesus, ele não era um ser acultural, né, que ficava longe da cultura, e ele também não quer que a gente seja. E ele falou isso quando ele estava orando, antes dele morrer. Ele falou o seguinte para Deus: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então, basicamente, o que Jesus está falando é assim: Deus, eu estou enviando esse pessoal para a escola, eu estou enviando esse pessoal para o trabalho deles, para a família deles, para a rua deles, para o shopping, para a loja de doces da esquina, para a padaria. E aí, como que a gente vai, né, para esses lugares? A gente vai como imitadores de Jesus. Então, o cristão, ele pode fazer tudo aquilo que convém fazer. Então, no caso, a gente falou de jogar bola, a gente falou de assistir um filme, etc. A gente pode fazer tudo isso, porque nós somos sal e luz e a gente pode, sim, deve se relacionar com a nossa cultura, né? Exato. E aproveitar essa flexibilidade que a
cultura tem pra gente mudar ela com os princípios bíblicos. Então, porque assim, a cultura, ela é modificável e ela foi, tipo, criada por pessoas, certo? E, infelizmente, as pessoas que criaram a cultura de hoje em dia são, em sua maioria, não cristãs, porque são essas pessoas que têm mais voz, né? Hoje em dia, a gente não tem tanta voz assim. Mas sabendo disso, sabendo que a gente tem esse poder de mudar a cultura, a gente precisa trazê-la de volta pro centro da vontade de Deus, igual ela era antigamente. Porque as pessoas que estão fazendo e estão mudando a cultura são pessoas que não ligam para Deus, não ligam pro que ele pensa, pro que ele acha, pro que ele determina, pro que ele fala pra gente. E a gente tem que mostrar como isso só é um tiro no pé. Porque quanto mais longe a gente vai de Deus, mais perto a gente tá chegando da morte, seja física, espiritual, eterna, essas coisas. E é uma missão suicida, digamos assim. A gente criar cultura, criar os nossos costumes, não baseados no que Deus fala, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é o melhor pra gente. Exatamente. E por isso que a gente tem que fazer a diferença nesses lugares onde a gente está habituado, né? E por isso a gente tem que adaptar a nossa cultura, né? E como a Lolo falou, e ser seguidores de Jesus, exemplos e espelhar o que ele fazia e o que ele faria no nosso lugar, né? Isso é muito legal sobre a cultura, porque existe um papo, por exemplo, que os missionários eles vão para outros países para destruir a cultura desses países, quando na verdade o evangelho ele não destrói culturas. Quando nós entendemos que Deus é o criador de todas as coisas, a gente entende que é Ele quem dá a possibilidade de todas as culturas serem construídas. Então, quando nós estamos na sociedade, quando o missionário vai para outro país, o que a gente busca é, a partir da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, redimir essa cultura, que é justamente o que a Lolo falou, trazer ela de volta para o lugar certo que ela precisa estar. Trazer de volta para o lugar que Deus criou essa cultura. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, é muito claro você olhar para ela e olhar para a sociedade que a gente vive, que os princípios de justiça, de valor humano, de economia também, são pautados na palavra de Deus. Então, a gente é, por exemplo, contra o racismo, né, aqui no Brasil. A Bíblia é totalmente contra o racismo. A gente é totalmente a favor da justiça, de não usar medidas diferentes para pessoas diferentes. Então, a Bíblia tem esse papel de redimir as culturas, não de destruí-las, né, mas trazê-las para o lugar certo. Isso é muito bacana e a gente tem esse papel de agentes de Deus no mundo. Deus podia fazer tudo isso sozinho, mas ele escolheu nós como pessoas que são filhas dele, que são pessoas criativas para fazer esse papel aí de remissão da cultura a partir da obra de Jesus e da presença dele nas nossas vidas. E uma coisa muito legal de pensar quando a gente fala sobre os cristãos mudando a cultura, é pensar o quanto poder e autoridade a gente tem. A gente recebeu essa missão de Deus, né, de Jesus, Espírito Santo, e a gente tem o poder do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, né, como fala em Atos 1:8, que fala assim, olha, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. E o Espírito Santo, então, né, ele já veio para a terra sobre nós. E aí, todo mundo que aceita Jesus já tem o Espírito Santo no seu coração. Então, todo mundo que segue Jesus tem a oportunidade, a possibilidade, o dever e o poder de mudar a cultura. E quando a gente trabalha para que a nossa sociedade se vire mais para Jesus, a gente vai mostrar que a gente realmente segue Cristo e é filho de Deus e quer que tudo seja conforme a vontade dele, que é o que Jesus ensinou pra gente quando ele ensinou o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perfeito, muito bom. E eu acho que aí a gente chega para a conclusão do nosso bate-papo, que é falar sobre criatividade. Então, nós estamos falando que o Jesus que a gente acredita, ele é uma pessoa da Trindade, né? Então, quando a gente fala da Trindade, nós estamos falando de um Deus dividido em 3 pessoas. Um Deus que existe ao mesmo tempo em 3 pessoas. Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, que foi o que a Lolo falou agora. E esse Deus, ele criou todas as coisas e depois ele criou o homem à sua imagem e semelhança.
Isso quer dizer que nós temos esse caráter criativo. E eu acho que isso dá um shift assim total na nossa vida e dá uma explodida na nossa cabeça, igual o emoji lá, quando você entende que você foi criado para continuar a obra criativa de Deus no mundo. Ele podia ter feito tudo, já ter construído todos os prédios, ter feito todas as espaçonaves para gente, os foguetes para a gente ir para o espaço e, enfim, podia ter feito todos os jornais e a gente já com todas as pautas só vem aqui e lê depois. Mas ele deu a possibilidade de nós construirmos isso junto com ele. E olha como Deus é bom, e olha a missão que a gente tem nas nossas mãos, de construir a cultura, de continuar a obra criativa de Deus. Então você é uma pessoa muito amada por Deus a ponto dele confiar o mundo dele nas suas mãos. Então pense nisso quando você estiver estudando, trabalhando, conversando com seus pais, escrevendo um comentário na internet, lidando com outras pessoas. Você é um ser que foi criado para continuar a obra criativa de Deus. Você, então, é criativo. Não existe ninguém que não é criativo. Você é por natureza. E eu espero ter explodido a sua mente com essa informação. E outra coisa também que eu gosto muito de fazer no meu dia a dia, que mostra como o cristianismo está inserido na cultura, é pegar, assim, coisas do mundo, assim mesmo, que são, assim, ordinárias, sabe? Um jornal, uma música, um filme, uma série, e tentar encontrar como que Deus está inserido nessa coisa que eu tô vendo. Então, por exemplo, uma música, sei lá, em inglês, do meu cantor favorito, eu pego e eu começo a pensar como que Deus está refletido nessa música. Porque tudo mesmo que você parar pra pensar aponta pra Deus. Porque ele fez tudo e tudo adora ele, tudo louva ele, tudo é pra glória dele. Então, se a gente parar pra prestar atenção nos mínimos detalhes do nosso dia, a gente vai encontrar Deus em todas as coisas. E é um exercício muito legal, porque a gente percebe o quão grande Deus é e o quão poderoso ele é, e pensar que a gente recebeu um pedaço que seja dessa criatividade infinita me dá, tipo, muito gás pra ir lá e falar: é isso, Jesus é incrível, Jesus é o Salvador, Deus é maravilhoso e Ele te ama, e é nóis, vem pra nossa família, vamos ter uma festa no céu, sabe? Isso dá muito ânimo. Uma coisa que eu até pensei agora, tipo, que me lembra cultura, que me lembra criatividade, é que, por exemplo, a cultura, ela também fala muito sobre línguas, idiomas, gírias, e uma coisa que é muito criativa são as gírias de hoje em dia. E é muito legal você ver que até no nosso meio cristão a gente tem muitas gírias legais. E assim, isso remete a tudo que a Lolo falou, que tudo que a gente vê, que a gente escreve, que a gente lê, que a gente ouve, tudo aponta para Deus. Então até o jeito que a gente fala tem alguma ligação. E aí, a partir do momento que você entra nessa doideira aí, você não sai mais, não. Mas eu te garanto, é muito legal viver em um mundo assim. É muito bom enxergar assim. É muito doido. Minha mente explode a cada 2 minutos. É, tipo, muito legal. Falando sobre esse negócio que o Matheus comentou, que era de Deus dar a criatividade pra gente, que ele não daria nada pronto, né? Ele deu, em vez de ele dar as coisas prontas, ele deu a criatividade. E eu comecei a pensar, a refletir, que eu acho que Deus deu essa criatividade pra gente para ver o quanto que a gente ia evoluir, para ver o que a gente ia fazer, como que a gente ia usar essa criatividade que ele deu pra gente. Por exemplo, ele não ia fazer todas as pessoas cristãs no mundo, ele ia fazer cada uma com seu livre-arbítrio. Não sei falar. Ele ia fazer cada uma com seu livre-arbítrio, eu acho que é assim que fala. Isso. Porque aí a gente poderia usar essa criatividade como uma forma de evangelizar as pessoas. Por exemplo, a gente pode ser criativo ao ponto de fazer panfletinho, a gente pode ser criativo ao ponto de ir numa praça, colocar uma caixa de som lá e começar a louvar e evangelizar a pessoa, fazer um culto numa casa de recuperação, aquelas casas de reabilitação, sabe? A gente podia, tipo, usar essa criatividade para um monte de coisa. Então, Deus deu essa criatividade para ver como que a gente ia usar ela, para ver o quanto que a gente poderia surpreender ele, para ver o quanto que a gente poderia evoluir nessa criatividade que ele deu pra gente. E aquela coisa também, tipo, Deus está em tudo, né? E a criatividade também vem com isso, igual quando você pensa, tipo, nossa, Davi foi muito criativo de pegar bem a pedra certinha e
tacar na cabeça, que nenhuma arma, espada, escudo ia matar e a pedra ia matar, né? Na Bíblia fala que foi ele, foi a criatividade dele, sendo que foi Deus também que teve lá, o Golias cair. Então, que a criatividade, às vezes, você fala, tipo, nossa, aquele cantor é muito criativo, fez aquela música. Não é porque ele foi criativo que não pode ser de Deus, que não foi Deus que deu isso, colocou isso na cabeça dele. Também tem uma coisa que eu pensei agora, né? Que tem aquele hino lá, 100 bilhões, que tem uma parte que é: e ao teu falar, planetas nascem com o teu soprar, se a criação te segue, eu também. E é muito legal saber que o Deus que criou o mundo, que criou tudo que existe ao nosso redor, também criou a gente e nos deu a criatividade também, porque nós somos imagem e semelhança a Ele, né? E isso é incrível e a gente tem que usar essa criatividade, como vocês disseram, para levar o amor de Deus e ser como Ele. E é isso aí. Puxa, pessoal, muito bom. Acho que a gente conseguiu, então, passar pelos 3 temas de um jeito que deu para entender super bem, de um jeito super leve, que deu para relacionar demais: cristianismo, cultura e criatividade. Então, se alguém tinha dúvidas se essas coisas caminham juntas ou não, nós vimos que todas têm aí o mesmo início, né, que é em Jesus, que é o criador de todas as coisas. E então a gente defendeu aqui, eu acho, pontos muito importantes que podem mudar a vida de todo mundo. Então, se você gostou desse episódio, se ele fez sentido para você, a gente espera que sim, que você pense no que a gente falou, que você visite uma igreja, pode colar com a gente ali no CREIO Guarulhos, vai ser muito legal receber você, não só nos nossos trabalhos presenciais, mas também nos nossos trabalhos online. Pessoal, para a gente finalizar, no começo todo mundo falou palavras com Cs, começando, né, a palavra com Cs, eu não lembro mais o que eu falei, mas por que a gente falou isso? Alguém pode explicar rapidinho qual que é o enigma e depois a gente já fecha aqui o nosso episódio. Eu acho que a gente já pode reforçar também, porque esse enigma seria um versículo da Bíblia. Eu acho que a gente pode dar mais uma dica, que ele é localizado em Mateus, aí para vocês. Então, né, nessa busca, e reforçando, é só voltar o vídeo, se vocês quiserem, né, e ver o que cada um falou com C, que cada C tem a ver com esse versículo. Se você, pelo menos, a gente tentou que cada C fosse igual. Isso aí, valeu, Felipe. Então, pessoal, lembrem dos Cs e tentem adivinhar. Quem adivinhar o enigma no próximo episódio a gente conta aqui qual é o versículo, qual é o seu nome. Vai ser muito legal ter a participação de vocês. Pode quebrar a cabeça, mandar várias vezes lá, vai ser muito legal. Então, esse foi o episódio de hoje. Sejam bem-vindos. Obrigado por acompanharem a gente. Valeu, Juliana, Júlia, o Ju, o Felipe, o repórter do povo, a Lívia, a mestre das figurinhas, Lolo, mestre dos memes. Não, é a Jalília, mestre dos memes, e o Lolo também. Todo mundo aqui é super criativo. E, pessoal, valeu. Até o próximo. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.